Ih, não sei o que falou aqui na reunião, não, mas eu só apertei e entendi. É porque eu faço eu faço discipulado com as meninas, nós fazemos ainda pelo WhatsApp. Então, por isso eu não tenho eu tenho o Google Meet, mas o Zoom eu não tinha. E aí, nós precisamos de alguém que nos segure. Nós somos reflexo disso. Eu vou falar muito, quer saber sobre o meu marido? Olha para mim. Olha para mim. Por quê? Porque ele é o tipo de mulher que eu vou me tornar. É por causa dele. E eu costumo brincar com ele. Eu falo para ele, amor, vou falar com você. Você deu sorte, hein? Não casou com Jezabel, não. Aí ele falou, você só não é Jezabel, minha filha, porque eu não sou Acabe. Aí ele brincou comigo ontem aqui. É porque eu não sou Acabe. É porque eu sei o meu lugar. Né? E aí Jezabel chega manipulando todo esse reinado e traz com ela a idolatria e traz com ela a adoração a outros deuses e não faz somente como que Acabe seja manipulado. Ela manipula todo o reinado, todas as outras pessoas. Ela contamina aquele povo. Jezabel contamina aquele povo a tal ponto que faz eles cochearem dois senhores. Eles não sabem quem eles devem adorar. Se eles adoram ao Deus que Jezabel falava, ou se eles adoram ao Deus que Elias estava ali falando e profetizando e trazendo a memória deles em todo o tempo. Então, eles não sabem, eles cochiam entre dois pensamentos, de tão manipuladora que Jezabel era. E aí, eu anotei algo aqui, que eu já falei para vocês, quando o homem não se posiciona diante de Deus, principalmente, né, isso, diante de Deus e dos seus mandamentos, dos seus estatutos, ele é atraído por Jezabel. Porque se Acabe fosse um homem completamente temente ao Senhor, ele não teria sido atraído por Jezabel. Ele teria fugido dela. Ele fala, essa mulher, esse tipo de mulher, eu não quero para mim. Então, quando o homem está longe de Deus, ele atrai Jezabel, né? Quando a mulher também está longe de Deus, ela atrai Acabe. Ela atrai. Ela traz homens que não sabem governar, homens que não sabem o papel, o propósito, para quê? Para que ela possa dominar sobre ele. É aqui mesmo que eu vou ficar. É nesse casamento mesmo que eu vou entrar, ele faz tudo que eu quero. Né? É aqui mesmo que eu vou entrar. Porque quando a mulher é inteligente, sabe, ela fala, não quero esse homem não, hein? Não sabe o que quer, não domina, né? Não sabe os princípios, eu conduzo ele para onde ele quer, não é ele que me conduz? Que relacionamento é esse? Não quero, não. Vou fugir disso. Voltando. E aí, eu separei alguns tópicos aqui sobre Jezabel, e o primeiro tópico que eu queria falar com vocês é que Jezabel era uma mulher completamente influenciadora. É bem parecido com os nossos dias hoje, né? Uma mulher que quer influenciar. Uma mulher que quer alcançar outras. Uma mulher que quer trazer para perto dela outras. E isso acontece demais no nosso contexto hoje, né? Na nossa vida hoje. Quando nós abrimos aí o nosso Instagram, vamos dizer por ele, o que mais tem é mulher querendo influenciar outra mulher. Sem saber sequer o significado ou sabendo somente o significado da palavra influência. Quero influenciar. Quero influenciar.
mas não sabe qual a maneira e nem como ela vai conduzir esse tipo de influência. Quando eu trago alguém para perto de mim, como cristã, eu quero influenciar ela naquilo que eu vivo. E se eu vivo uma vida cristã, automaticamente eu vou influenciar ela naquilo que eu vivo, que é uma vida cristã. Os princípios de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, como fazer, não fazer, né? Fazer com que a minha vida seja um reflexo de Deus para a vida do outro. Mas hoje em dia não. Além disso, elas querem trazer mais um monte de coisa. Então, Jezabel é esse tipo de mulher. Uma mulher que influencia, né? Mas ela sabia o que ela queria. Ela queria o reinado para ela. Ela queria ditar as regras daquele lugar. Mas de uma forma, quando nós vamos influenciar alguém, de duas formas. Ou você influencia para o bem, ou você influencia para o mal. Nossa, fulana, depois que começou a andar com ciclano, Deus me livre. Não é assim que a gente ouve? Nossa, depois que fulana começou a andar com ciclana, nossa, glória a Deus, a vida dela mudou, você viu? É isso que a gente ouve. E aí, eu vejo Deus nessa manhã aqui nos dando a oportunidade de saber qual é o tipo de influência que nós queremos dar a outras pessoas. Será que eu vou fazer com que as outras pessoas cochiem entre dois pensamentos? Será que eu vou ser esse tipo de mulher que influencia a outra a cochear entre os dois pensamentos? Ou eu vou trazer ela totalmente embasada num pensamento que eu tenho? Sim, sim, não, não, que passar disso não provém. Qual é o tipo de mulher? Eu queria ler para vocês Romanos 14, versículo 8. Ó, que vai dizer assim: pois se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De que vivamos, de modo que, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Não destrua as obras de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é impuro, mas se tornar um mal, se alguém vir, a esse motivo será de tropeço. Mas eu queria ficar aqui. Quer vivamos, quer morramos, quer comemos, quer bebemos. Fazemos tudo isso para que o Senhor seja glorificado. E Jezabel estava querendo glorificar. E Jezabel estava querendo glorificar o Senhor que ela trouxe para esse relacionamento. Baal. Jezabel não sabia nada sobre o Deus de Israel. Ela sabia sobre Baal. Ela sabia quem era Baal. Ela estava acostumada com as mentiras que Baal contava para ela. Ela não estava acostumada com verdade. Mulher que não está acostumada com verdade, ela não sabe lidar com verdade. Ela vai se tornar uma mentirosa. E Provérbios vai dizer assim também: quem anda com sábio se torna sábio. Mas quem anda com tolo sofrerá as consequências. Acabe está sofrendo consequências. Porque se ao invés de ter casado com uma mulher completamente diferente de Israel, ele tivesse se aliado a alguém, por exemplo, não vou muito longe, não, se ele tivesse se aliado ali ao seu braço direito, que era Obadias, né? É Obadias, gente? Eu acho que é isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Eu acho que é Obadias mesmo. Se
Se ele tivesse se juntado a ele, um homem temente ao Senhor, ele teria voltado para o lugar, o coração dele teria voltado para o centro da vontade do Senhor, mas enfim, na verdade ele não quis, ele quis uma mulher. E outra coisa que eu separei aqui sobre Jezabel, manipuladora, que está bem parecido com influência, né? Manipuladora é aquela mulher que tem a arte de fazer das outras pessoas um fantoche. A arte de conduzir as pessoas da maneira como ela quer, né? Anulando ali a maneira com que aquela pessoa pensa, a maneira com que aquela pessoa se comporta, os pensamentos, a fala, só ela que tem razão, então ela manipula da forma como que ela quer. E era isso que ela fazia com o reinado de Acabe. Ela manipulava Acabe e manipulava todos os outros. Uma característica bem forte de Jezabel é a manipulação. Ô, Cris, um pouquinho depois aí desse casamento, a gente vai ver lá na história de Naamã, né? E aí Naamã, ele é influenciado por quem? Por uma menina, a serva. A empregada doméstica da casa lá era uma criança. Uhum. E ela falou assim, quiçá o meu senhor soubesse que há um profeta em Israel. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque influenciar, eu costumo dizer, Cris, que a vida, ela é uma rua de cimento fresco. Você vai deixar pegadas. Aí você tem que decidir se você vai deixar de lado, se você vai deixar de frente, mas você vai deixar a sua marca, né? E olha, essa menina, ela foi pegada como escrava, mas ela ainda não murmurou e ela não falou assim, azar, ele me pegou como escrava, que morra nessa lepra. Não, ela falou assim, olha, tem um profeta lá em Israel. A gente não vê nada da fala dessa menina, nem antes nem depois. Ela também não se vangloriou. Ai, tá vendo? Eu falei para ele que tinha um profeta lá, ele foi. Ela não se vangloriou. Então, essa influência também. Porque quando a gente começa a brotar isso, no menor que seja, aquilo começa a transbordar e impactar outras pessoas, seja para o bem ou para o mal, né? E não tem idade para isso, né? Não tem idade. Que essa menina, ela sabia quem era o Senhor. Ela sabia. Por isso ela não se preocupava se ela era escrava ou não, porque ela sabia quem era o seu Senhor. E quando a gente sabe quem é o Senhor, não importa. O posicionamento tem que ser de alguém que conhece ao Senhor. Tem que ser. Ontem, o presbítero Jonathan disse algo na ministração no culto pela manhã e ficou bem latejando no meu coração, bem latente, que é uma verdade. Uns leem as escrituras, outros interpretam as escrituras, mas poucos se comportam, vivem, andam conforme as escrituras. Isso é uma verdade. Porque de que adianta eu ler? Do que adianta eu estudar? Se na hora eu não vou saber me comportar? Né? Se chega o momento de eu me colocar, de eu me posicionar como as escrituras diz, a respeito de uma mulher que teme ao Senhor, eu não vou fazer isso. Do que adianta? Né? Continuando aí a manipulação de Jezabel.
1 João vai dizer assim: amados, não acreditem em todo espírito, mas ponham-no à prova, para ter certeza de que vem de Deus, pois há muitos falsos profetas. Antes de ouvir alguém, antes de trazer alguém para a sua vida, saiba quem é essa pessoa. Veja os frutos dessa pessoa. Veja quem é de fato essa pessoa. Ela não precisa ser correta. Correta que eu falo, gente, ela não precisa ser certinha. Eu quero uma pessoa certinha para minha vida. Então, filha, não vai ter. Porque todos nós temos problemas e todos nós temos coisas que precisamos vencer todos os dias. Mas alguém que está caminhando para se tornar uma pessoa correta e certa. É isso que nós precisamos buscar. Outra característica de Jezabel, idólatra. Uma característica forte. E nós sabemos que é idolatria. Idolatria, nada mais, nada menos do que aquilo que nós colocamos no lugar do Senhor. Aquilo que nós trazemos para a nossa vida e toma o lugar do Senhor. Isso é idolatria. O Senhor perdeu o lugar dele na nossa vida para algo, é idolatria. E Jezabel, completamente idólatra. Mas eu queria falar sobre uma idolatria muito forte aqui na vida de Jezabel, que é em ser amante de si mesma. Jezabel era amante de si mesma. Tudo que ela fazia era para satisfazer a sua vontade. Tudo que ela fazia era porque ela queria se sentir bem. Amante dela mesma. Ela queria ser o Senhor. Ela queria ser o centro. Jezabel não olhava para o lado. A idolatria dominou o coração de Jezabel a ponto dela achar que ela era exclusiva e tudo que ela queria ela possuía, como ela fez com a vinha de Nabote. Quem de nós não conhece mulher assim, que ainda diz assim, tudo que eu quero, eu consigo? E sem nenhum tipo de escrúpulo. Se eu tiver que matar, se eu tiver que mentir, se eu tiver que manipular, se eu tiver que pisar, aquele cargo vai ser meu. Se fulano tiver que ser demitido, vai ser demitido, porque aquele cargo vai ser meu. Não importa. Que eu seja satisfeita. Idólatra. Né? Amante de si mesma. Coloca ela em primeiro lugar. Eu quero. Primeiro eu. Primeiro eu. E a Bíblia não ensina isso para nós. E a Bíblia não nos ensina a ser assim. A Bíblia sempre vai nos ensinar o que essa menina fez com Naamã. Primeiro você. Primeiro o outro. Depois eu. A Bíblia vai nos ensinar o que é um dos maiores mandamentos. Amar o próximo como a si mesmo. É isso que a Bíblia vai nos ensinar. E não satisfazer a nossa vontade. Olha, eu tenho uma frase guardada no meu coração, com certeza a Karine já deve ter ouvido eu falar disso, e Deus não nos chamou para ser felizes. Deus nos chamou para ser alegre.
Porque a felicidade, ela mexe com o nosso ego. Eu preciso ser feliz a todo custo. Eu preciso buscar a minha felicidade. A felicidade é o fruto do Espírito, né? Na verdade, o A fruto alegria. do Espírito é a alegria. Alegria. A felicidade, ela está completamente ligada às coisas terrenas. Aquilo que aonde eu coloco os meus olhos e quero. Essa é a felicidade. Isso é ser feliz. Agora, o alegre, que é o fruto do Espírito, independente do que ele está vivendo terreno, ele é satisfeito e alegre com o que ele tem. Ele sabe ser feliz com pouco, alegre com muito, alegre nos dias maus, alegre quando alguém diz não para ele. Eu fico imaginando se Acabe tivesse dito não para Jezabel. Ela tinha matado ele. Ou ele tinha matado ela. Não, Karina. Ela tinha matado ele. Porque até então ele concordou com tudo que ela disse. E ela fez crueldades. Você imagina quando diz não? Porque quando alguém diz não para a gente, é que revela o nosso coração. Quando meu marido não me dá uma coisa que eu quero, não faz conforme eu quero, é que revela o meu coração. Então, se ele tivesse dito não para ela, meu pai. Aí a gente entra na outra característica de Jezabel, que é cruel. Uma mulher que não teme ao Senhor, uma mulher que não caminha segundo os princípios do Senhor, ela é cruel. Ela é cruel. Ela provoca uma matança. E foi o que Jezabel fez. Ela implica, né, com tudo e com todos. Elias pode muito bem dizer isso, como ele disse aqui para nós. Ela queria destruir ele a todo custo. Simplesmente porque ele não concordou com ela. É o que eu falo com você. Se Acabe não tivesse concordado com Jezabel, ela tinha matado ele. Cruel. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui. Deixa eu ver. Tá sem som, Cris. Tá Foi. sem som? Foi? Beleza. Tá me ouvindo direitinho? É porque eu conectei aqui que o pessoal aqui em casa começou a acordar. Aí eu conectei. Então, a crueldade revela, né? Os nãos, os sims que Jezabel recebeu de Acabe revela o coração cruel que ela tem. Não se coloca no lugar do outro. Uma mulher que não teme ao Senhor, ela não se coloca no lugar do outro. Ela não importa com que as palavras que vão sair da boca dela, se vai trazer vida ou se vai trazer morte. Não importa para ela. Ela é cruel. Ela fala o que não deve, ela se comporta como não deve se comportar. E Jezabel era completamente cruel. Completamente cruel. E aí vai dizer aqui em Provérbios, a pessoa violenta engana os companheiros e leva para o mau caminho. Jezabel. Provérbios 16, 29. É o que ela fez.
ela traiu Acabe para ela e fez dele o seu fantoche. Alguém para satisfazer a sua idolatria. E nós devemos tomar muito cuidado com isso. E aí a gente pensa assim, gente, graças a Deus eu não tenho nada de Jezabel. Ai, ai, ai. Eu vejo que o Senhor deixa Jezabel claro aqui na Bíblia, porque o Senhor sabe quem nós somos como mulheres. E eu vejo Deus nos dando a oportunidade de aprender com essa mulher. Nós não só aprendemos com pessoas boas, nós aprendemos também com pessoas que foram ruins e más, como Jezabel era. Para quê? Para que eu não me torne como ela. Amém. Para que eu afaste de mim esse espírito demoníaco, para que eu não seja manipulada por demônios como essa mulher era manipulada. E eu vejo o Senhor nos ensinando isso. Jezabel é um modelo de mulher que Deus rejeita. Ah, Cristiane, então eu não tenho um Acabe, eu não sou casada, então não tem como eu ser Jezabel. Tem sim. Tem sim. Tem como identificar Jezabel em nós. Mesmo que nós não sejamos casadas. Tem como identificar. Porque Jezabel atrai Acabe. Jezabel vai atrair para ela homens que ela pode dominar. E aí uma característica forte. Manipuladora. Se eu não tiver alguém... Olha, uma mulher manipuladora, ela começa manipulando os pais. Ela manipula os pais da forma, da maneira com que ela quiser. Depois que ela troca, ela atrai Acabe para ela e manipula Acabe. Ela já tinha isso dentro dela. Só floresceu. Só adubou. Acabe foi era quem... a Acabe ficava jogando água assim, ó. E quanto mais água, e quanto mais ele dizia sim, quanto mais ele falava pode ser, e quanto mais ele falava e quanto mais ele, você tem razão, e quanto mais ele se calava, mais ela ia florescendo. Mais ela ia florescer. Então, Jezabel era aceita por Acabe e rejeitada pelo Deus de Acabe. Todas as vezes que nós agimos como Jezabel, nós vamos estar sendo rejeitadas pelo Senhor. Todas as vezes que eu me comportar, que eu falar, que eu me posicionar como Jezabel, o Senhor está me reprovando. Por quê? Como que eu sei? Ele deixou aqui, ó. Ele deixou aqui, mas ele deixou na antiga aliança. Não, ele deixou na nova também. E por que na nova? Porque quando ele fala da igreja, que é manipular, que é lá em Tiro, né? Que ele dá exemplo
de Jezabel, ele está falando sobre isso, sobre o espírito, sobre mulheres, sobre homens também que têm esse espírito. É aqui, ó. Tiatira. A igreja de Tiatira. E olha, algo aguardava a vida de Jezabel. A morte. Foi isso que aconteceu com Jezabel. Quando o profeta Elias a repreende e a confronta, ao invés dela atender e aceitar as verdades sobre o Deus de Elias, ela se rebela muito mais. Eu vejo ali uma oportunidade dela conhecer o Deus verdadeiro e ela não quis. Ela rejeitou o Senhor e trouxe para ela a morte. A morte. E é isso que eu tenho para compartilhar para vocês aí sobre Jezabel. Eu quero trazer e pedir para vocês refletir sobre isso. Né? Parar e pensar um pouco quem nós temos sido como mulher. Se eu não tenho um homem forte, um homem que vai dizer com quem eu sou, né? Porque nós falamos aqui que Jezabel só era quem é por causa de Acabe, mas eu posso me posicionar. Mas eu posso escolher não ser Jezabel, ainda que eu tenha um Acabe. Então, o Senhor está nos chamando nessa manhã a despertar em nós, procurar, sondar o nosso coração e saber se existe em nós características de Jezabel. E abrir mão disso, sabe? E lutar contra isso. E rejeitar isso, e mandar embora isso. Porque a mulher que Deus nos chamou para ser lá em Provérbios, ela é completamente oposto de Jezabel. E aí nós vamos escolher quem nós vamos querer ser. A mulher rixosa cabe muito bem aqui a Jezabel. Agora a sábia não cabe, não. E aí nós vamos escolher quem nós vamos querer ser. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Alguém quer perguntar alguma coisa? Quer compartilhar algo? Comentar algo? Elas falaram demais, gente. Elas nem deixaram eu falar. Aqui é assim. Meu Deus do céu. Meninas, Aqui a gente escuta as palavras sábias. Isso aí. É verdade. Isso aí. Queria pedir desculpa que eu saí, porque eu fui num lugar ali que não tinha sinal de nada, mas eu estava até comentando com a minha filha aqui a respeito, né, quando esse casamento, né, esses casamentos arranjados aí, né, igual de Jezabel e Acabe, né, como que é sério, né, gente? Como um homem, né, que conhecia a palavra de Deus, envolve em casamentos com uma mulher, né, que não conhecia Deus, e quando teve a oportunidade, ela não quis também. É como que é perigoso a gente se envolver com pessoas, né, que não têm a mesma fé. E outra coisa, né, quantos casamentos, gente, até os dias de hoje estão sendo arranjados, né? As pessoas não se casam pelo motivo certo, que seria pelo amor, mas às vezes por interesse, né? Às vezes porque o outro tem mais, ou porque o outro é mais disposto, alguma coisa. Ainda tem até hoje. Graças a porque Deus, quer ser feliz, né? A todo custo. a ser feliz a todo custo. Eu vou falar para vocês, eu trabalho no meio de... Eu conheço muita gente que tem dinheiro, quando eu vou trabalhar, lógico, e eu vejo cada tipo de casamento, gente, que fala assim, meu Deus, para quê? Gente, vocês me perdoam que eu vou dizer, mas meu último emprego, eu trabalhava com um homem assim, extremamente milionário, separado, um homem que tem 70 anos de idade, aí vai lá se envolve
uma mulher de 40 e ela fala que é amor, pelo amor de Deus, o homem é trilhardário, entendeu? E a mulher trabalhava numa certa empresa, num cargo de supervisora de setor lá de desembarque de mercadoria, né? Ela supervisionava aquilo ali, né? Os caras lá que tinham que fazer carregar as carretas. E aí a mulher sai de uma vida, não é amor. Não é amor, ela conheceu ele, né? E fez de tudo. E hoje ela está casada com ele. Um homem extremamente velho, sabe? E eu fiquei olhando e falei, meu Deus, e ela me dizer que é amor. E quando você vem para um culto desse aqui, você ouve, né? Que não foi amor de Jezabel, mas Acabe, né? Não sei o que ele levou, né? Mas ele atraiu para ele uma mulher. E esse, gente, pelo amor de Deus, esse Acabe, além de ter, né, aberto mão de um reinado que Deus tinha dado, porque ele já vinha fazendo outras coisas erradas. Jezabel foi só igual com Sansão e Dalila. Jezabel foi só o ponto final para acabar com tudo. Mas a palavra muito, de uma forma bem, né, de entendimento aberto mesmo. E que Deus abençoe as nossas vidas aí, que nós não tenhamos nenhum espírito de Jezabel. Vou até me policiar, viu, meninas, nesse dia, porque Amém. eu sou uma mulher meio que mandona, né, uma mulher meio que, sabe? E a palavra nessa manhã, né? Pô, gente, mas é difícil, sabe? Você esperar sempre pelo marido, ele nunca faz. Você espera e ele não faz. Você espera e ele não faz. Aí vai dando uma aflição, mas que nesse dia o Senhor me ensine a ser uma mulher sábia, né? Não ser uma mulher como ter o espírito de Jezabel, porque acaba que a gente acaba praticando essas coisas, né? Muito obrigada pelo ensinamento aí, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, muito obrigada, viu? Eu aprendi muito nessa manhã. Glória a Deus. O que eu aprendi é que a gente deve orar para que o nosso marido tenha o coração de Cristo. Porque aí não tem como dar errado. Porque se eu tenho o coração de Cristo e ele tem o coração de Cristo, os sonhos vão ser os mesmos, o caminho vai ser o mesmo. Mas às vezes quando eu oro para ele mudar em tal área, aí eu estou querendo algo para mim, né? Quem disse que a minha vontade é a certa? Não é? Então eu preciso orar para que ele tenha o coração de Cristo. Meninas, eu ainda vou, né, finalizar com vocês. Eu vou só liberar a Cris, porque ela tem o compromisso dela, né? Cris, muito obrigada, tá? Obrigada a você pelo convite. Por ter aceito o convite, por ter nos honrado aqui com o seu tempo, que eu sei que é precioso. Muito obrigada mesmo. Que o Senhor continue te usando, te abençoando, te alimentando da palavra, né? E que você possa, assim, ser uma pessoa aí que influencia outras pelo seu caráter, pelas suas atitudes, e que a gente possa continuar crescendo com você. Eu aprendo muito com as suas ministrações, com você, e que você continue sendo aí sal e luz, em nome de Jesus, tá? Muito obrigada mesmo. Amém. Sinta-se à vontade. Obrigada, foi ótimo, obrigada. Amém. Obrigada. Precisando, só me chamar que eu venho participar aqui com vocês. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Deus abençoe vocês aí. Amém. Deus abençoe você também, cá. Então, fica aí. Obrigada. Né? Esse barulho no nosso ouvido, porque foi um barulho que Deus deixou no nosso ouvido aqui nessa manhã. Bem? Beijo grande para você. Tchau. Beijo. Tchau. É isso aí, Jezabel. Essa era a serpentinha. Mas aí o que acontece, né? Vamos terminar aqui o livro e eu quero falar para vocês sobre a morte de Jezabel. E aí, o que acontece com essa mulher? Acontece que quando Acabe morre, o filho dele vai para o trono, né? Uma monarquia, vai passando de pai para filho, o filho dele vai para o trono, o filho dele tão cruel quanto, mais subordinado do que Acabe, o filho dele era a sua mamãezinha linda, Jezabel, e ele começa ali a governar o rei Jeorão. E ele começa a governar, mas assim, sabe, não vou falar de política, não, mas quem governa é Jezabel, mas ele é o rei, né? E ele começa ali continua com todas aquelas crueldades. Tanto que lembra, lá em Elias foram 3 anos de seca.
Elias, né, sobe aos céus, vem Eliseu, e aí foram 7 anos. Quer dizer, então Deus veio, permitiu que a seca ficasse o dobro, sinal de que a iniquidade do povo estava o dobro do que da época de Elias. Então o povo ficou muito mais cruel. E aí esse rei, ele tinha um capitão do exército, que era Jeú. E Eliseu, ali o Senhor direciona ele a ungir Jeú como novo rei de Israel. Eliseu manda uma pessoa até Jeú. Essa pessoa chama ele ali, né? Olha, capitão, tem que falar uma coisa mais em particular. Quando eles entram para a tenda, unge ele como rei de Israel. E Jeú fala assim, e agora? O exército vai ficar do lado de Jezabel, de Jeorão, ou vai ficar do meu lado? O que eu faço agora? E ele sai e fala, olha, eu fui ungido novo rei de Israel. O exército ali espera 1 minutinho, 2, e todo mundo grita, viva o rei Jeú. Então, quer dizer, eles apoiam esse general. E o general vai, então, em direção à cidade. E ele mata ali o rei, né, para tomar posse e tal. Então, quando chega lá na torre da princesa, Jezabel chega na janela, toda produzida, toda maravilhosa, afrontando ele em palavras. E Jeú pede aos servos que estão lá em cima na torre com Jezabel, joga ela, empurra ela daí. E você imagina o que era essa mulher, a ponto de os próprios funcionários dela, os servos, os escravos, terem coragem de empurrar ela lá de cima. Empurram Jezabel. Vou ler o texto, né? Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou. Gente, a mulher foi se maquiar. Se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça, fez um penteado e olhou pela janela. Ao entrar, Jeú pelo portão do palácio, disse ela, teve paz, Jerim, que matou o seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse, quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele, lance daí abaixo. Lançaram-no abaixo e foram salpicados os sangues na parede e os cavalos de Jeú a atropelou. Gente, isso aí dá a cena de um filme, misericórdia. Joga a mulher lá de cima da janela da torre, ela esbutifa no chão, o sangue dela espatifa para tudo quanto há, os cavalos passam por cima dessa mulher. Verso 34. Então ele, havendo comido e bebido, disse, olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse, essa é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo, e herdade de Jezreel, de maneira que não dirão, esta é Jezabel. A mulher cai de lá, os cavalos passam em cima dela, ela é comida de cachorro, que só achou a caveira e a palma das mãos. Os cachorros comeram ela toda e não teve como falar. Esse era o corpo de Jezabel. E foi assim a morte dessa mulher tão cruel, tão terrível. Jezabel, esse serzinho do mal. E olha só, Jezabel atrai Acabe. Mas eu creio plenamente nessa, né? Para mim, a palavra foi uma bênção, mas eu também sei e eu confio e creio na misericórdia do Senhor
ainda que nós tenhamos errado por algum motivo de manipulação, de ter feito algo por nós mesmos, de ego ou do que for, o Senhor é misericordioso para fazer nova todas as coisas. Então, eu, como uma mulher sábia, eu posso sim ser renovada pelo Senhor para que o meu casamento seja edificado, para que o meu casamento seja uma bênção, para que o meu marido seja aí influência para as nações. Entende? Então, glória a Deus por isso. O Senhor é maravilhoso, né? Papai, né? Papai que faz essas coisas. Eu encerro aqui, então, a história de Jezabel. A gente vai aí depois para o próximo personagem bíblico. E eu quero começar com vocês o Novo Testamento. Gente, estou apaixonada para ler o Novo Testamento. Estou até achando assim para a gente... Não sei se a gente continua aí de forma cronológica ou se a gente vai lá, por exemplo, para um evangelho. E aí a gente vai entender quem era Paulo. O que vocês acham? O que vocês querem? Forma cronológica, a gente continua com esses personagens ou a gente vai dar um pulo lá no Novo Testamento? Alguém? Ah, se quiser dar um pulo lá, depois a gente vê. Se quiser voltar, volta. Vamos lá e vamos voltar. Vamos fazer, então, um ping-pong? A gente vai no Novo Testamento, volta no Antigo. Vamos fazer assim? Até porque, gente, todo estudo bíblico não tem jeito da gente não ir lá e não voltar cá no Antigo, né? Porque o que fala no Antigo, você tem que confirmar no Novo. Se fala no Novo, você tem que voltar no Antigo para... né? É lá e cá, minha filha. É isso aí. Então, bora. Vamos trazer aí mais coisas para vocês. Uma outra coisa aqui que eu quero compartilhar, para mim foi uma bênção. A Bíblia infantil com a Chloe é uma Bíblia ilustrada em ação. Quem aí quiser comprar e entender todo o contexto, Peraí. Quem quiser aprender todo o contexto cronológico, porque aí vai trazer para vocês uma visão mais amplificada, eu sugiro, tá? Espera aí que eu quero ver onde que eu vou compartilhar aqui, gente. Socorro! Compartilhar tela. Guia. Essa Bíblia é muito legal, Bíblia em ação. Quem quiser entender de forma cronológica, rápida, quem tem filho, quem tem criança, quem tem sobrinho, muito boa. Quem não, que gosta ali da ilustração, quer ler Eu vou comprar para mim. Exatamente. Sugiro, porque você vai entender ali como que o povo, ele voltava para os caminhos e caía de novo. Voltava e caía de novo. Voltava e caía de novo. Essa Bíblia aí me trouxe aí uma visão bem, bem aberta aí desse contexto de história, tá bom? Então, é isso. Cássia, você... Obrigada, Cá. Por nada. Alguém quer falar algo, compartilhar? Kilian, te mandei só aí no bate-papo, mas muito bom ver você aqui. Eu tô aqui só escutando, mas eu tô aqui. Amém. Importante vocês aqui. Eu quero encerrar com vocês. Eu sei que já está aí de noitinha, todo mundo querendo uma caminha na Austrália. E é isso, meninas. Amo vocês. Vou pôr um devocional lá no grupo, hoje é meu dia, e vamos aí compartilhando mais da palavra. E aqui a gente tem um lema, né? Se vocês não sabiam, vão saber agora. Vocês oram por mim porque eu estou orando por vocês, tá?
Isso aqui é uma irmandade. Sisterhood. Orem uma pelas outras. Vamos orar uma pelas outras, né? Porque eu creio que a oração tem um poder muito, muito grande. Ainda que a gente não saiba, tem. E eu quero que vocês orem, né? Quero colocar aqui um desafio, não sei quem gosta de ser desafiada, mas eu quero que vocês orem para ter um dom do Espírito Santo. Quem aqui não quer um dom? E o Senhor quer batizar a gente com dons, né? Dom da palavra de sabedoria. Eu pedi isso, Senhor, uma vez, mais de uma vez, por um tempo, né? Senhor, me dá uma palavra de sabedoria. O que é? Saber falar da Bíblia. Algumas pessoas entendem o que eu falo, então eu vejo que isso o Senhor me capacitou com um dom, ainda que eu precise melhorar, né? Não estou falando isso, mas estou ali caminhando para isso. Então, orem por um dom, né? Orem para que vocês sintam a presença do Espírito Santo através do grupo. Senhor, eu quero mais. Ô, gente, não vamos contentar com um pouquinho, não, porque Deus é Deus de tudo. Fala assim, Senhor, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero sentir mais, eu quero se mover, né? Quem aqui já viu sobre a Rua Azusa? Alguém já ouviu falar sobre a Rua Azusa? Nunca ouviram? Vou compartilhar. Nunca ouvi falar. Nunca. É um movimento de avivamento que teve nos Estados Unidos que, assim, meu Deus, vou compartilhar lá no grupo com vocês, vou procurar aqui no YouTube. E que vocês orem em prol disso, porque nós queremos sentir o Espírito Santo de Deus. Eu quero. Quem quer sentir o Espírito Santo de Deus? Eu quero. Então, que ele venha de uma forma diferente, né? Porque ele é criativo, ele é vivo, né? E ele faz nova todas as coisas. Eu quero sentir aqui de uma forma diferente. O que é que eu tiro da lição primordial desse encontro de hoje? As acusações. Sempre acusando Jezabel, Jezabel, Jezabel. Mas Jezabel só era quem era porque Acabe era quem era. Então, a gente precisa parar de olhar para os outros com acusações, porque a gente não sabe a história e o contexto ali daquela pessoa. Amém? Cássia, quer falar algo? Não, meninas, eu achei muito, muito, muito bom esse estudo de hoje. Perdi algumas partes aí, mas, né, como leitora da palavra do Senhor que somos, cada dia a gente aprende mais, né? Meu Deus. Acabe, nossa, que homem, né, gente? Misericórdia, Jesus. Que homem. Oh, Deus, nos dê paciência para lidar com tantos homens quanto igual Acabe existe no tempo de hoje, desse empoderamento das mulheres aí. Parece que os homens estão só se escondendo, né, gente? Parece que esse empoderamento deu um superpoder às mulheres que os homens, em vez de aproveitar e se juntar e vão para cima, não. Eles estão, né, tem maridos aí cada vez mais acomodados, né? Namorados, noivos, que é para tomar atitudes, resolver as coisas. E a mulher está lá esperando, doida para casar, doida para construir uma família, para crescer, né, para aquelas que já são casadas. Mas o homem não quer nada, está lá esperando a mulher tomar a decisão. Ô, gente, vamos orar. Eu estou com pouquíssima bateria, estou na rua, resolvendo as coisas. Oh, glória a Deus. Oh, meu Deus, Jesus. Minha casa em obra. Aí pensa aí. Aí o marido não compra o material que tem que comprar, né, gente? Aí hoje de manhã, aí ele fala assim, olha aí o espírito de Jezabel. Aí eu já fiquei nervosa e ele só me fala assim, 5 segundos antes do GC chegar, tá faltando 20 sacos de gesso e 40 placas para fazer o rebaixamento. Aí eu falo, meu Deus, e agora? Aí ele fala, se vira. E aí eu me vejo nessa manhã, sabe, com um marido parecido com a Acabe. Quer dizer, você se vira, mulher, você dá conta. É bom quando a gente dá conta, né? Mas só que a gente não queria dar conta, não. Meu Deus. Mas vamos orar, né? E que Deus me transforme nesse dia. Meninas, obrigada, viu, pela sua presença aí. Muito obrigada. Pai amado, Deus querido. Senhor, nessa manhã eu quero lhe agradecer. Senhor, porque o Senhor tem nos ensinado nessa manhã, Pai. Que mulher que o Senhor quer que nós sejamos. Pai, que nós sejamos essa mulher do livro de Provérbios.
Aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, nós não tenhamos espírito de Jezabel em nós. E se tiver, Senhor, arranca nessa manhã. O Senhor já nos abriu os olhos. Mas nessa manhã eu quero te pedir, arranca de nós, Senhor. Toda vontade que nós queremos tomar decisões ao qual não nos diz respeito. Meu Pai nos ensina a ser a mulher que deixa o marido, aleluia, glória a Deus, ir na frente. Pai, repreende em mim, Senhor, todo espírito contrário a Ti. Eu não quero ser uma filha, Senhor, condenada à morte porque não respeita a Tua palavra, o Teu preceito, a Tua obra. Senhor, eu creio que as filhas que aqui estão também, Senhor, nessa manhã lhe pede misericórdia. Desperta os nossos esposos, Senhor. Desperta eles, meu Pai, para que nós não possamos, Senhor, pecar contra Ti. Amém, Senhor. Desperta nossos esposos nessa manhã, Senhor. Abre os olhos dele daquilo que tem falta nas nossas famílias. Pai, em nome de Jesus, não deixe os nossos maridos cair, Senhor, em cegueira espiritual, que não vê, Senhor, a família, o reinado que o Senhor tem dado na mão deles. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa manhã agradecer por esse ensinamento, por essa palavra tão poderosa. Senhor, eu quero profetizar sobre a vida dessas mulheres, prosperidade espiritual, que nós viemos entender todos os dias, porque o dia que nós alcançarmos a prosperidade espiritual, nós teremos tudo quanto o Senhor quer para nós, porque não adianta, Senhor, aleluia, a gente ficar batendo numa tecla, eu quero isso, se a gente não tem a Tua graça, se a gente não tem o Seu entendimento, se quando o Senhor falar, a gente não ouvir. Pai, nesta manhã abre os nossos ouvidos espirituais para que nós possamos atentar ao Teu chamado, à Tua voz. Pai, em nome de Jesus, repreende em nós toda preguiça espiritual, repreende em nós todo desânimo. Pai, nesta manhã eu quero profetizar nas nossas vidas, Pai, com poder e graça, Senhor. Pai, se tem alguém aqui dentro deste grupo, Senhor, precisando de um socorro, Pai, em nome de Jesus, não deixe ela tomar decisão precipitada, não nos deixe tomar decisão de nós mesmas. Senhor, nesta manhã nós queremos viver a Tua graça, nós queremos viver a Tua obediência sobre a nossa vida. Pai, nesta manhã eu quero profetizar sobre a vida dessas mulheres. Pai, em nome de Jesus, a Tua presença, antes de fechar qualquer contrato, antes de comprometer a Tua palavra, Pai, em nome de Jesus, traz sobre nós um espírito novo do Senhor, porque a Tua palavra se renova todos os dias, a Tua presença ela é real, Senhor. Pai, que nós nessa manhã reconhecemos que nada somos se o Senhor não nos deixar que sejamos. Pai, eu quero profetizar a saúde espiritual, que nós sejamos um espírito, meu Pai, saudável na Tua presença, que nós possamos colocar os nossos joelhos dobrados no chão e falar, Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, mas não é de boca para fora, é falar da alma, Senhor, porque Tu és bom e és maravilhoso, e eu creio na Tua provisão. Eu profetizo uma semana de bênção na vida dessas mulheres, que saia do caminho dessas mulheres todo impedimento, todo espírito contrário, toda maldição, todo olhar de inveja, todo coração altivo, todo olhar soberbo. Pai, não nos deixe ser soberba, nos ensina, Pai, mesmo. Puxa, Senhor, nesta manhã, aleluia, a Tua presença, a nós chegarmos a Ti, nos atrai a Ti, Senhor. Porque se nós estivermos na Tua presença, de nada temos falta. Não nos lance fora, Senhor, por conta de pecados que cometemos diante da Tua presença. Porque Jezabel teve, meu Pai, a oportunidade de estar em Tua presença, de consertar os caminhos, mas ela rejeitou. Que nós não possamos, meu Pai, em nome de Jesus, de maneira nenhuma rejeitar o conserto do Senhor, quando o Senhor querer nos consertar, quando o Senhor nos chamar a atenção de algo, não permita que o nosso coração se endureça, porque nós queremos estar em Tua presença, Pai. E eu te agradeço por cada uma dessas mulheres nessa manhã, em nome de Jesus. Abençoa a vida da Karine, da Ana Carolina, e de tantas quantas estiverem aqui, dessa mulher sábia que o Senhor preparou para trazer essa palavra. Senhor, ser com essas mulheres, ser também na minha vida. Muito obrigada, Espírito Santo. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até breve. Obrigada. Obrigada a você. Beijo, 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 beijo. Obrigada, beijo. Fica com Deus. Amém. Tchau, meninas. Tchau.